começou a gravar. Aí, agora está gravando, então, a nossa aula de hoje será sobre concordância nominal. Concordância nominal, ou seja, são nomes, coisas que concordam. Se eu pegar a palavra menina e eu quiser usar ali, vou usar depois um adjetivo. Vou usar um adjetivo de beleza. Diz um aí, Guimarães, de beleza. Muito bem, Guimarães. Guimarães não conhece isso, né? Mas se eu quiser usar a palavra bonito, por exemplo, eu falo como? Menina bonita. Aí eu fiz uma concordância nominal. A concordância nominal é quando eu concordo substantivo com adjetivo, ou antes, eu posso colocar o artigo com substantivo, o artigo com adjetivo, o artigo com pronome. Como assim, Tolfo? Olha só. Eu falo a menina ou as meninas? A menina. A menina. Eu estou concordando em gênero. E eu preciso concordar em número. Gênero é masculino e feminino. E número é singular e plural. Ah, mas e se for traveco, for travesti? Vocês entenderam. Não precisa ir para o extremo. No português, a língua portuguesa não diferencia isso. A menina, o menino. As meninas, os meninos. Ah, Tolfo, mas eu tenho a minha avó que ela fala diferente. Como é que ela fala? Ela fala, ah, que menino bonita. Ah, ela é alemã? É, ela é descendência alemã. Isso, realmente, lá na Alemanha não tem essa diferença entre menino e menina. É tudo a mesma coisa lá. Mas, gente, nós não estamos na Alemanha, estamos no Brasil. Aqui é Brasil. E no Brasil nós temos essa diferença. Então, certo, é a menina bonita, as meninas bonitas, os meninos bonitos, o menino bonito. Acho que isso daí é muito fácil. E não é isso que cai. Isso que eu falei para vocês serve apenas para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando hoje da matéria. Por isso que agora irei apresentar para vocês, para nós seguirmos a apostila lá na parte de concordância nominal. E aqui, gurizada, vai entrar um monte de dicas, várias coisas que vocês precisam saber. Primeira coisa, gente, antes de qualquer atividade que a gente venha fazer, deixa eu pegar o lápis, a gente saber reconhecer um adjetivo e um substantivo. Acho que todo mundo aqui não tem problema com isso daí. Quando vocês tiverem mais de um substantivo, tá, gente? Vocês tiverem 2 substantivos. Vocês têm que tomar cuidado sempre com o que vem antes ou vem depois. Porque se for um adjetivo, peraí que vai entrar mais alguém. Ah, Malu, é Malu. Oi, Malu, seja bem-vinda. Hoje é concordância nominal. Então, se nós tivermos substantivos aqui e antes nós tivermos adjetivo ou vier depois, nós temos jeito de fazer a concordância. Gente, a regra básica diz que adjetivo e substantivo concordam em gênero e número. Ou seja, se é masculino, o outro tem que estar no masculino. Se é plural, o outro tem que estar no plural. Se for feminino, o outro tem que estar no feminino e vice-versa. Nós devemos tomar cuidado em alguns detalhes. O adjetivo quando vier antes, tá? O adjetivo quando vier antes ou o adjetivo quando vier depois. Nós vamos ter na regra 1, na regra 2 e na regra 3. Galera, vamos olhar primeiro a regra 13. Eu quero falar ela de propósito para a gente fazer uma comparação lá quando nós tínhamos concordância verbal. O verbo concordava com todo o sujeito que vinha antes, mas se o sujeito viesse depois, ele concordava com mais perto
ou com os dois, correto? Então, aqui, na parte da concordância nominal, nós vamos ter quase a mesma coisa, quase a mesma coisa. Olha só, se o teu adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, tá? O adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, como é que a gente vai fazer essa concordância? Demonstrou notável conhecimento e didática. Eu tenho dois substantivos aqui. Aqui eu tenho um adjetivo. Por que eu não posso colocar aqui notáveis conhecimento e didática? Por que ele não concorda com os dois? Porque ele vem antes. E quando ele vem antes, o adjetivo vem antes, ele concorda somente com o que vem mais próximo. Então, essa frase aqui é notável, conhecimento e didática, tu só está usando notável no singular porque conhecimento está no singular. Ah, isso é só para o adjetivo? Não, isso serve também para os pronomes, para os artigos, para os numerais, conforme eu já havia dito antes. Olha aqui, ó, eu tenho mulheres e homens. Por isso que aqui a gente tem muitas antes, está concordando somente com mulheres. Vamos reescrever essa frase, vamos reescrever essa frase. Eu vou colocar muitas, ou muita, ou muitos, ou muito aqui, e aqui eu vou colocar homens e mulheres. E eu pergunto para vocês, o que eu coloco antes ali? Muitos, muitas, muito, muita. Muitos. Muitos! Porque eu vou concordar o adjetivo somente com o mais próximo. Somente com o mais próximo. Então, tomem cuidado que se a gente tiver adjetivo, numeral, artigo ou pronome, antes de substantivos, eu concordo somente com o mais próximo, somente com o mais próximo. Esse daí não vai te dar problema. Eu acredito no nosso dia a dia, a gente fala corretamente. O que vem depois é que vai dar o pepino. O que vem depois pode ser que dê problema. Por que, gente, que pode ser que dê problema? Porque, olha só, aqui em cima, ó, regra 2, adjetivo posposto, ele vem depois, a dois ou mais substantivos. Olha o exemplo, ela tem marido e filho bonitos. E depois embaixo tem a mesma frase com marido e filho também, e bonito. Poxa, peraí, como assim? Singular e plural? As duas? Uma tá errada, né, Tolfo? Não, não tá. Porque se teu adjetivo, como bonito e bonito são adjetivos, se eles vierem após dois substantivos ou mais, a regra diz que ele concorda ou com todos os substantivos ou somente com o próximo. Somente com o próximo. Então, por isso que ali nós temos duas situações, que é o bonito e o bonitos, e as duas estão corretas. Por que elas estão corretas? Se eu for analisar bonitos, está concordando com o marido e o filho, e aqui bonito está concordando somente com o filho. Agora vamos mudar a situação, Agora eu quero que vocês me digam aqui, ó. Vou mudar a situação, vou mudar. Eu vou trocar filho aqui, ó. Vou trocar filho, tá? E aqui também eu vou trocar filho. Não é mais filho, é filha agora, é filha. Vamos ver a primeira. Ela tem marido e filha. Como é que ficaria ali? Bonito, bonitos, bonita, bonitas. Como é que ficaria? Como é que ficaria, gente? Ela tem marido e filha? Bonitos. Bonitas? Ah, bonitos, mas Tolfo vai continuar a mesma coisa. Ali foi para o feminino? Sim, porque vai concordar com os dois. Mas eu posso concordar com o que vem mais perto. Ela tem marido e filha bonita. Posso concordar com o que vem mais perto. Se eu concordar com os dois e um deles for masculino, aí vai para o plural masculino, tá? Mas, ó, tomem cuidado aqui, ó. Vou mudar, uma bem rápida aqui. Ele tem esposa e filha. Eu vou continuar no mesmo adjetivo, tá?
esposa e filha. Eu vou botar aqui bonito, bonita, bonitos, bonitas. O que que eu coloco? Bonitas. O que que vocês acham? Todos? Vocês concordam? E aí, gente? Se eu posso concordar com o mais próximo? Pode. Posso, posso. Pode ser os dois. Mas eu posso concordar com os dois, então eu vou botar bonitos, né? É isso aí, né? Não. Não, não, por quê? Porque aqui eu tenho duas palavras femininas, esposa e filha. Então aqui não pode ser bonitos, tem que ser ou bonita ou bonitas. Então, nesse caso, qualquer uma das situações está correta. Vocês entenderam isso daí, gente? Vocês entenderam isso daí? Sim. Eu digo para vocês que 90% das situações de concordância nominal cai com essas duas regras. 90% do que cai de concordância nominal cai com essas duas regras que nós temos aí. Então, galera, aqui nós temos 90% entre a 2 e a 3, a regra 2 e a 3, nós temos 90% da matéria dada. Mas o problema são os outros 10%, porque tem muita coisa daí. Tem muita coisa daí. Olha só, se eu pegar a regra 4 não é difícil, é muito fácil. Que é o quê? Quando fala em particípio. Gente, o que é particípio? Particípio nós temos os regulares, que é quando acaba em ada, ida, ado, ido, ou os irregulares, o to, tá, so, sa, que acaba em to, tá, ou so, ou sa. Aqui, por exemplo, nós vamos pegar a regra 5. Ah, não, nós estamos na 4, desculpa. A 4, eu vou pegar realizada a tarefa, vamos descansar. Esse realizado, ele está concordando com o que aqui, gente? Tarefa. Tarefa, né? Agora, se eu trocar aqui, em vez de tarefa, eu colocar exame. Exame. Como é que ficaria a frase? Realizado. Realizado? Realizado. Ih, alguém ligou o aspirador de pó. Realizado o exame, fomos descansar. Tá? Então, acho que essa daí não tem problema, essa é fácil. Predicativo. Predicativo, ou ele é do sujeito, ou ele é do objeto. Eu só tenho que ver a quem que ele corresponde. Por exemplo, aqui, ó, os ônibus chegaram atrasados. Esses atrasados aqui são os ônibus, tá? Agora, se eu tivesse tirado esse os aqui, ó, aí ficaria o ônibus chegou... Chegou? Atrasado. Atrasado, né? Daí eu tiraria o S também. Aqui a outra que eu vou pegar aqui, ó. Os documentos seguem apensos ao processo. Esse apensos aqui, ó, é um particípio irregular, que é irregular, né? Que acaba em sou ou sa. Isso aqui está se referindo a quem, gente? A quem, galera? Está se referindo a quem? Processo? Não, a documento. Se fosse processo, seria apenso. O processo segue apenso. Nesse caso, apenso se refere aos processos. Por isso que está no plural. Tá? Gurizada, então, dessa forma, alguém fecha o áudio aí, está com áudio. Dessa forma, tá? Acho que fica meio claro. Agora, vamos tomar cuidados alguns adjetivos que nós temos aqui. Esses adjetivos que nós temos aqui, o anexo, o mesmo, o próprio, o extra, o kit, o só, o leso, o obrigado, o incluso, nenhum, bastante. Esses adjetivos, eles são variáveis. O que é isso? Ele vai para o feminino, ele vai para o masculino, ele vai para o singular, ele vai para o plural. Depende a quem ele se refere. E é aqui que a maioria erra, coloca tudo no masculino. E está errado. Por exemplo, a Clara, ela vai falar, eu mesmo que fiz. Não, está errado. Se a Clara fala, ela tem que dizer eu mesma, porque ela é menina. Então ela diz eu mesma. Se for a Clara e a Mariana, elas vão falar, uma delas vai falar nós mesmas.
Esse é o correto, depende quem está falando e depende a que tu estás falando. Então, gente, nós devemos tomar cuidado em todas essas palavras que nós temos aqui. Vamos destacar, então, que eu já falei do mesmo. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Então, isso daqui vai depender a quem tu vai falar. O anexo, esse anexo aqui, nós devemos tomar muito cuidado. Por exemplo, vocês vão mandar um e-mail para a professora e aí vocês escrevem assim: professora, o arquivo está Anexado. Tá, tudo bem, mas daí tu voltou na regra anterior. Aí tu voltou no do A do ido, tá? Do particípio aqui. Eu quero usar a palavra anexo ou anexa, anexos ou anexas. Então, professora, o arquivo está o quê? Anexo. Anexo. Muito bem. A carta está Anexa. anexa. Os arquivos estão Anexos. e as cartas estão, Anexas. elas variam normalmente. E tomem cuidado com essa expressão aqui, ó. Vou escrever, presta bastante atenção. Em anexo. Em anexo. Em anexo é invariável. Invariável. O que isso quer dizer, gente? Ele não varia nunca. Professora, o arquivo está em anexo. Professora, os arquivos estão em anexo. Professora, a carta está em anexo. Professora, as cartas estão em anexo. Então, gente, quando eu tiver essa expressão em anexo, isso é invariável. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Sim, isso aí é fácil. Ele próprio, ela própria, eles próprios, elas próprias. Varia normalmente, depende de quem está se referindo. Eu ganhei um salário extra, a professora ganhou 2 salários extras. Vai para o plural quando concorda com o artigo no plural ou numeral no plural. Vocês entenderam isso? Sim. É a mesma coisa com o kit. Estou kit contigo. Mas nós estamos quites contigo. Então, isso daqui também varia. Depende de quem está falando e a quem tu está referindo. Estou quite. Então, não te devo nada. Agora, era eu e a minha esposa que devíamos para ti. Aí eu vou falar, estamos quites. Estamos quites, porque é mais de uma pessoa. Então, o extra e o kit ele não muda em gênero, porque não tem o estro, nem o kita, ou quito, né? Mas ele muda, ele é variável em relação ao número, singular e plural. Esse só aqui, gente, vocês precisam tomar cuidado. O só igual a sozinho, ele varia, tá? Ela está sozinha, ela está só, tá? For sozinha, ela varia. Agora, se for no sentido, por exemplo, eles estão a sós, então varia. Agora, varia no sentido de sozinha. Agora, quando for igual a somente, é invariável. Só ela ou só elas é sempre invariável. Se for igual a somente, né? Somente elas, somente ela, somente ele, somente eles. Só ele, só ela, só eles, só elas. É invariável, nunca varia. Então, esse só, se for igual a sozinha, é variável, e se for igual a somente, é invariável. Esse leso aqui depende a quem ele estiver se referindo. Por exemplo, tem uma expressão no direito que diz lesa pátria.
Então, pátria é feminino, então leso concorda com pátria, então é lesa pátria. Então, gente, aqui também pode ser leso, lesa, lesos, lesas. O obrigado, esse sim é o que dá o pega-ratão aqui na galera. Muita atenção nesse obrigado. Até deixa eu tirar tudo isso daqui para não dar muita poluição. Galera, o obrigado. Vamos lá, agora eu quero a interação de todo mundo. Abram os áudios aí e vamos interagir. O Hugo, tá aí, Hugo? João Daniel, tá aí? Tá aí, João Daniel? Oi. Oi. O João Daniel, ele vai dizer para mim obrigado, obrigados, obrigada ou obrigadas? O que vocês acham? Obrigado. Obrigado, porque o João Daniel é menino. Agora a Mari vai me falar obrigada, porque ela é menina. Agora a Mari e a outra Mari, elas me pediram um favor, eu fui lá, fiz, e aí a Mari vai falar pelas duas. Aí a Mari tem que falar uma coisa que vocês vão achar um absurdo, mas é o verdade e é o real e é o correto. A Mari vai falar por ela e a outra Mari, ela vai falar obrigadas. Obrigadas. Responderam Mari e Mari. Galera, obrigado, menino. Obrigada, menina. Obrigados, meninos. Obrigadas, meninas. Depende a quem está se referindo. Da onde que veio essa expressão obrigado, Tolfo? Talvez aqui tu se entenda melhor. A expressão obrigado, ela vem daqui, ó. Tu vai lá, faz o favor para alguém, e aí a pessoa vem e diz assim, ó, bah, cara, que legal, agora eu tenho uma obrigação contigo. Eu tenho uma obrigação contigo. Eu estou obrigado contigo. Tolfo falando, eu estou obrigado contigo. Se for uma menina, ela está obrigada com a outra pessoa. Se forem dois meninos, estamos obrigados contigo. Se forem duas meninas, estamos obrigadas contigo. E aí a resposta da outra pessoa é: tu não tem obrigação de nada. É por isso que tu fala obrigado e a pessoa responde do outro lado de nada. Não tem obrigação de nada. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado. O menino disse obrigado, a menina disse obrigada, os meninos disseram obrigados e as meninas disseram obrigadas. Exatamente isso aí para vocês. Vocês entenderam essa parte? Eu sei que isso daí sai do comum de vocês, mas é bem simples, é só ir ver quem está se concordando. O incluso, e o arquivo está incluso, a carta está inclusa, os arquivos estão inclusos e as cartas estão inclusas, igual ao anexo, tá, gente? O nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, depende a quem ele está se referindo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuns homens, nenhumas mulheres. Então, depende a quem está se referindo. E agora chegou o nosso campeão, deixa eu até aumentar aqui, espesso, o campeão que é o bastante. O bastante é o que dá mais erro, e quando cai, geralmente, desses adjetivos, é ele. É ele. Olha aqui. Vocês vão me responder. Não vou nem copiar aqui. Como bastante ou bastantes maçãs. O que é o certo? Bastante. Bastante. Tá. E aqui há bastante ou bastantes alunos? Bastante. Vocês me responderam bastante, né? Nas duas situações, é isso, né? Vocês responderam isso? Sim. Então vocês estão me dizendo que é invariável. Ele não varia. É isso. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá, mas tu concordou com o aqui tem
Ou tu concordou com o aluno? Eu concordei com o aluno, só que não, na realidade, eu vou dar a dica. Não importa nessa situação. A dica do bastante é trocar por muito ou muita. Se tu substituir por muito ou muita, tu usa bastante. Agora, se tu trocar por muitos ou muitas, tu troca por bastantes. Bastantes. Alguém lembra das frases que eu usei? Eu comi bastante maçã, correto? Então, eu comi muita maçã, ou muitas maçãs. O que eu comi? Eu não me lembro se foi no plural. Muitas. Muitas. Foi no plural. Eu comi bastantes maçãs. Pegaram? E aqui há bastante ou bastantes alunos. Aqui há muitos alunos. Então, se eu troco por muitos alunos ou muitas alunas, eu preciso usar bastantes. Essa é a dica que eu dou para vocês, a principal até agora desse item 6. O bastante, o bastantes, vai depender se tu vai trocar por muito ou muita, que daí tu usa no singular, ok? E se tu trocar por muitos ou muitas, tu vai usar no plural. Vocês entenderam isso daí, galera? Entenderam essa dica? Sim, tô. Então tá bom. Tá bom. Espero que tenha entendido aí, né? Advérbios, tá? Esses aí nunca trocam, tá, gente? Advérbio nunca troca, é sempre invariável, tá? Não existe, por exemplo, vamos dizer que um advérbio... qualquer um desses aqui, né? Menos, né? Começa o menos, não existe menos, pelo amor de Deus, não escrevam menos, tá? O alerta aqui, tá, gente? Tomem cuidado com esse alerta, o salvo, exceto, tirante, de modo que, de maneira que, advérbios em geral não mudam nunca. Advérbios são invariáveis, conjunções são invariáveis, as preposições são invariáveis, e as interjeições. Essas 4 são invariáveis, tá? Elas não mudam nunca. Agora, a regra 8, gurizada, essa sim, vocês têm que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, tá? Vamos ver a regra 8. Essa regra 8 aqui, vocês podem errar. Gurizada, proibido, proibida a entrada proibido. Vocês viram que nós temos uma boa variação ali. O que concorda com o quê? Por que concorda? O que é que concorda? O que não concorda? Tá. O que eu tenho que cuidar aqui, gente? As expressões é preciso, é necessário, é bom, é proibido, entre outras que tem o verbo ser, tá, gente? Ó, todas têm verbo ser ali, né? É mais alguma coisa, tá? Entra nessa regra aqui. Entre outras, ficam invariáveis quando não são acompanhadas de determinativo. O que é determinativo? É o artigo. Por exemplo, vou pegar uma frase. Maçã, falando em maçã, né? Maçã. É bom ou é boa, gente? É bom ou é boa? O que vocês acham que é? Maçã é bom ou maçã é boa? O que vocês acham? Maçã é bom? Tá. Realmente, ela é invariável. Mas olha só como é que isso daí tudo vai trocar se eu colocar um determinante. Olha só, eu vou colocar um determinante lá na frente. A maçã é Boa. boa. A maçã é boa. Então, isso daqui, que está acompanhado do só vai ser variável se tu tiver artigo aqui antes. Tolfo, eu já vi aquelas plaquinhas que está escrito assim, ó. A entrada nos lugares públicos. A entrada é, como é que ficaria? A entrada é
Vamos ver se Proibida. proibida, muito bem. A entrada é proibida. São as plaquinhas que eu vejo com mais erro de português. Agora, se eu tirar o A, tá, gente? Entrada, como é que ficaria? Entrada. Proibido. Isso, olha só, quero mostrar tudo hoje. Entrada proibida. Ah, Tofo, mas por que essa daí modificou? Por que essa daí variou? Proibida. Ó, Tofo, tu disse que não era invariável. Tudo bem, mas eu falei quando tinha o verbo ser. Pergunto para vocês, tem verbo ser aqui no meio? Não. Então, essas duas aqui tem que concordar. Ó, entra lá na regra dos particípios que eu falei lá. É a regra 4, se eu não me engano. Gente, agora, se eu simplesmente trocar e botar aqui, ó, entrada é. Ó, entrada é. Como é que fica isso daqui? Isso aqui muda ou fica como tá? Isso aí muda ou fica como tá? E aí, quem se arrisca? Ó, a regra aqui, ó, a regra diz, quando eu tiver o verbo é, nunca isso aqui vai variar. Só se aqui na frente tiver o artigo. Tem artigo aqui nessa situação? Não. Então, entrada é proibido. Entrada é proibido. Entrada é proibido. Tem que ficar sempre no masculino. Agora, se eu simplesmente colocar um A aqui na frente, a entrada é proibida. O que me assusta é esse silêncio. E o que me assusta é esse silêncio. Será que vocês entenderam ou não entenderam? Mas e ali tá, que tá escrito entrada proibida, tipo, sem o... Tá, vamos ver o outro ali. Os exemplos aqui da apostila. Da apostila, é isso? É. Tá, vamos lá. Talvez, vamos ver se às vezes pode ter erro, né? Pode ter erro. Vamos lá, então. Pegamos um vermelhinho aqui. Olha ali, ó. Proibido, entrada, tá? Proibida a entrada proibido. Gente, tá faltando os verbos aqui, tá? Tá faltando os verbos aqui. Proibir, a entrada é proibido. Tá faltando aqui. Entrada é proibido. Tá faltando os verbos aqui. Proibida a entrada. Ó, o que ele tá dando? Com o artigo, sempre vai concordar com o artigo. Sem o artigo, ele nunca vai concordar, e fica sempre no singular. Se eu pegar esses exemplos aqui, nós devemos tomar cuidado, porque na realidade, espera aí, gente, agora eu acabei de ver um baita erro aqui. Não, esse erro que ele usou aqui não é legal, porque aqui seria proibida entrada, vai concordar. Aqui está errado, é proibida entrada. Mesmo com determinante, o determinante que eu falei para vocês tem que ter o verbo aqui. Olha só, acabei de ver um erro. É que eu estava vendo, acompanhando pela minha outra apostila aqui, e na minha outra apostila é diferente essa parte. Proibida entrada. Arrumem aí, gente. Arrumem aí. E aqui também. É tudo no feminino. Entrada proibida. Concorda com a regra 4, que é a regra dos... esqueci a palavra. Dos particípios. Agora, se eu colocar o é, gente, o é alguma coisa proibida ali no caso, proibido, aí nós precisamos tomar cuidado com essa palavra que vem antes. Se essa palavra aqui não tiver artigo a, isso aqui fica sempre no masculino. Agora, se aqui tiver o a, tá? Antes, aliás, tiver o a, aí isso daqui vai para o feminino também. Senão é sempre no singular. Vocês entenderam isso daí? Se tiver os dois, Tofo. Né? Hã? Se tiver os dois, tipo, a entrada é proibida ou proibido? Perfeito. A entrada é proibida. Tira o A, Mari, como é que ficaria? Entrada é proibido. Perfeito. E a entrada é proibida. Então, tomem cuidado, não confundam isso daí,
tá? Quando tiver verbo. Se tiver verbo, tomem cuidado com o artigo que vem antes. Com o artigo que vem antes. Se tu tiver artigo, vai para o feminino. Claro, artigo A, né? Artigo A. Se tu não tiver artigo, ele sempre fica no masculino. Mas não confundam com essas expressões. Eu, sinceramente, eu não sei por que colocaram errado aqui. Provavelmente esqueceram alguma coisa aí, tá, gente? Esqueceram o verbo. Então, gente, ó, isso aqui tudo entra nessa regrinha aqui, ó. Eu não sei, eu acho que eles botaram errado. Entra nessa nossa regra 4, ó. Realizada a tarefa. É a mesma coisa que aqui, ó. Proibida a entrada. É a mesma coisa, termina em ado, ida, ado, ido. Então, gente, essa regra aqui eu não entendi por que eles botaram isso daqui de forma errada. Então, galera, se vocês seguirem o que eu falei, tá tranquilo, tá? Beleza. Eu não vou falar da regra 9, tá? Isso daí a gente vai falar mais para frente. Essa regra 9 aí a gente vai falar bem mais para frente. Então, hoje, resumindo, tá? Seriam esses os detalhes que nós temos para concordância nominal. Vamos relembrar, então, concordância nominal. O substantivo concorda com adjetivo, artigo, numeral e pronome. E vice-versa, um concorda com o outro, né? Então, tomem cuidado quando a gente tem adjetivo posposto e adjetivo anteposto, tá? Aos substantivos, né? Se ele vier depois, o adjetivo vier depois, ele concorda com o mais próximo ou com os dois. Se ele vier antes, ele concorda só com o substantivo mais próximo. Os particípios, que gerou agora um certo desconforto no final, o particípio quando acaba em ado, ida, ado, ido, adas, idos, adas, idas, sei lá, to, tá, tos, tá, so, sa, so, sas, ele vai concordar com quem estiver se referindo. Realizada a tarefa, realizado o processo, realizadas as tarefas, realizados os processos. Por isso que eu disse que lá embaixo está errado. O predicativo, vamos lembrar que é o adjetivo que se refere ou ao sujeito ou ao objeto. Se for o objeto, tranquilo. Se for o sujeito também. Aqui é os ônibus atrasados, os documentos apensos, tá? Então, os dois se referem a predicativo do sujeito aqui nessa situação. Adjetivo em geral, vamos tomar cuidado aqui no anexo, vamos tomar cuidado no bastante, tomem cuidado no kit e no extra, tomem cuidado no só e tomem cuidado no obrigado. São os principais que mais caem, tá, gente? O que mais aqui que nós temos? Aí depois nós temos os advérbios, vamos lembrar que advérbios são invariáveis sempre, e tomar cuidado nessas expressões que tem o é, mais alguma coisa, é, mais alguma coisa, é, mais alguma coisa, é, mais alguma coisa. Fica sempre no masculino. São sempre no masculino. Mas se a palavra anterior vier com o artigo a, ou algum numeral, ou algum artigo, ou algum pronome que estiver no feminino, aí essa palavra varia. Olha só como eu disse para vocês que está errado. Por que está errado? Eu acredito que esses exemplos aqui, ó, estão errados. Porque aqui a regra 8 está falando de verbo mais alguma coisa. Verbo mais alguma coisa. Verbo mais alguma coisa. Verbo mais alguma coisa. Aqui não tem verbo, não tem o verbo. Não tem o verbo ser em nenhuma delas, tá, gente? Isso aqui é o que a gente resume de hoje de concordância nominal. O que eu gostaria? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que nós tínhamos ali. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Alguém tem dúvida em relação a essa matéria? Nada, Tolfo, nada. Então, beleza. Eu vou salvar, vou deixar salvo. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios, tanto da